Como é bom ver a Pixar contando histórias originais de novo, porque Procurando Dory, Universidade Monstro, Os Incríveis 2, Toy Story 4, o próprio Carros 2 e 3, a maioria desses filmes são até legais, mas nenhum deles são tão bons quanto os originais dessas franquias. Acho que tirando o Toy Story 2 e o Toy Story 3, a maioria das sequências da Pixar não são tão boas quanto as originais. E aqui a gente volta a ver a Pixar construindo novos universos e isso é sempre muito legal de ver. Para quem é inscrito no canal há mais tempo e sentiu falta da abertura com bordão, é que a gente está tentando mudar muitas coisas no canal, então em breve a gente vai mudar também a capa dos vídeos, as vinhetas e todas as artes do canal, inclusive o logo, e também a gente decidiu mudar esse bordão do começo, porque fazia tempo, já há 2 anos, falando começa todo vídeo, deu uma cansada e também dá uma liberdade a mais para a gente poder brincar com algumas coisas antes da vinheta. Eu queria avisar que essa crítica eu não vou falar sobre o trabalho de voz, porque eu não consegui assistir no idioma original, porque simplesmente não tinha nenhuma sala de cinema próxima da minha casa, pelo menos, que tinha o filme no idioma original. Era só dublado, às vezes passando até em 3 salas de cinema e todas elas com o idioma em português. Acho que nenhum problema quanto a ter mais salas dubladas por ser animação e por muitas crianças quererem assistir e tal, mas eles podiam deixar pelo menos uma sala ali com o idioma original para quem é adulto e gosta da Pixar também. Mas enfim, tive que assistir dublado e por isso eu não vou comentar o trabalho de voz original dos atores. Esse filme é dirigido pelo Dan Scanlon, ele é o mesmo diretor de Universidade Monstro, que eu acho até divertidinho, mas acho que nem perto de Monstros S.A. E aqui ele chega com um trabalho que é o primeiro da Pixar, se eu não me engano, sem o John Lasseter envolvido em nada. Para quem não conhece, o John Lasseter é o cara que praticamente era o grande manda-chuva da Pixar, o cara que comandava praticamente tudo, dirigia alguns filmes, produzia quase todos, e ele também foi mais um que acabou sendo pego na questão do Me Too, é mais um que descobriram que ele teve casos de abuso dentro da indústria, e aí a Pixar acabou demitindo acertadamente ele. E aqui a gente chega para uma era Pixar pós-John Lasseter, e vou dizer que eu gostei bastante, ainda mais por essa volta da Pixar e essa escolha de contar apenas histórias originais, e o que a gente tem aqui é o que a Pixar sabe fazer de melhor, que é construir um universo novo. Aqui a gente vai partir de arquétipos clássicos, daquilo que já é mais familiar pra gente, incluindo até a jornada do herói e toda aquela fórmula Pixar, apesar de um pouco diferente aqui, porque geralmente a Pixar faz a questão da jornada de volta, né? Geralmente os personagens eles saíram de casa e os filmes vão ter que trazer ele de volta para casa. Geralmente essa é a jornada, aqui é o contrário. Aqui são os personagens saindo de casa em busca de algo na jornada deles. Mas ainda assim tem bastante daquela fórmula Pixar, até na questão do humor, na questão de alguns elementos dramáticos, daqueles ensinamentos e até mesmo da questão central de acredite na magia, acredite em você mesmo. Mas o filme ele parte de um lugar que a gente já conhece, só que ele consegue trabalhar muito bem essa jornada em uma camada secundária onde ele vai conseguir trabalhar temas até mais adultos, temas mais profundos. Então eu acho que a Pixar sempre consegue fazer isso muito bem. Que é numa primeira camada ser aquele filme mais divertido, mais leve, com ensinamentos mais simples, que vão funcionar muito bem, principalmente para as crianças. Mas numa segunda camada ele vai conversar muito com os adultos também aqui. E é um daqueles filmes que principalmente quem tem irmão provavelmente vai se emocionar muito, principalmente no final. E todo o universo aqui do filme é muito rico. Eu confesso que eu não gostei tanto assim da parte visual, da parte técnica da animação, não que seja ruim, mas eu não acho que tenha tanta evolução em relação a, por exemplo, Toy Story 4, até mesmo Viva, que é um pouco anterior. Eu acho que nesse aspecto eu até prefiro esses filmes anteriores. E até a questão do protagonista, que é aquele cara mais magricelo, narigudo, é bem parecido com muitos protagonistas de desenho animado, além de ser o herói clássico. Mas tirando isso, todo o resto e todo o contexto desse universo é muito legal e como ele consegue trabalhar muitas
muitas sutilezas. Então a gente vai ver primeiro um mundo mágico que foi se perdendo a magia em detrimento da evolução da tecnologia. E o que a gente vai perceber é que no começo desse mundo, quando a magia dominava, todo mundo convivia muito bem. E o momento atual do filme, que é quando a tecnologia domina e ninguém acredita mais na magia, o que a gente vê é um pouco mais parecido até com os nossos dias de hoje. Então eles vão colocar, por exemplo, os unicórnios para ser como se fossem uma praga urbana, como se fossem ratazanas. Vai ter a questão ali das fadas, que vão ser as mais encrenqueiras, berés, e vai ter até uma questão de classes, alguns têm um pouco mais de condição, outros um pouco menos. E tudo isso é muito sutil no filme, então é algo que é muito bem feito a construção do universo, parece um universo muito real, parece um universo que é igual ao nosso, mas ao mesmo tempo ele consegue ser mágico e consegue falar de temas muito relevantes. E aí a narrativa vai se construir com uma relação muito boa entre os dois irmãos que dão nome ao filme aqui no Brasil e com uma narrativa parecida com os videogames. Então é como se eles tivessem que superar uma fase atrás da outra. Não tem um grande vilão da história aqui. Vão ter alguns empecilhos pontuais que vão funcionar como se fossem os vilões de fase, mas não tem nenhum vilão que vai estar do começo até o final do filme. E aqui eles vão trabalhar também junto com essa narrativa dos games, eles vão introduzir muito do RPG, o que vai fazer muito sentido dentro da história. E a partir daí eles vão construir muito bem essa relação dos dois irmãos, como um começa a conhecer mais o outro, mas ao mesmo tempo começa a conhecer a si mesmo. Então o filme ele fala muito sobre as relações familiares, e faz isso de uma forma quase impecável, e também encontra algumas subtramas para falar de alguns outros subtextos. Então aqui eles vão falar muito da preservação da família, da preservação do passado, da preservação da história, algo que bateu muito forte, pelo menos em mim, porque a gente vê que no nosso mundo atual parece que cada vez mais as pessoas querem negar a história, querem negar aquilo que é do passado e reescrever o passado, ou simplesmente não olhar para o passado, fingir que o passado não existiu. E aqui o filme, ainda que de forma sutil de novo, vai tocar nesse aspecto e foi algo que, pelo menos para mim, funcionou muito bem. E aí nessa jornada eles vão introduzir todos os elementos Pixar que a gente espera, e aqui a comédia funciona muito bem, e a questão dramática funciona muito bem, e eles conseguem fazer a transição entre um e outro muito bem também. Então até a questão de quando eles vão colocar aquelas lições, principalmente para o público mais jovem, entra de uma forma até mais orgânica do que em muitos outros filmes. É verdade que o filme, em algum momento, ele fica um pouco repetitivo justamente por essa narrativa dos games e tal. Mas ainda assim, pelo menos eu consegui comprar tão bem os dois personagens e torcer tanto por eles e querer acompanhar a jornada deles, que em nenhum momento o filme me cansou ou em nenhum momento até essa repetição me incomodou muito. Então é isso, em resumo, é um filme que a Pixar consegue resgatar toda aquela originalidade que ela não tinha desde Viva, eu acho, né, que Viva também é um bom filme, consegue trazer a fórmula Pixar aqui, até com alguma certa desconstrução, ainda que pequena. É um filme que diverte, é um filme que consegue passar lições importantes, tem um subtexto muito importante e consegue emocionar muito, principalmente quem tem irmão. Eu tô falando isso porque eu tenho irmão e tem alguns momentos que me pegaram bem forte nesse filme. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 8, não é o melhor filme da história da Pixar, mas ainda assim é uma experiência muito agradável e uma experiência importante. Então você que gosta de animações, vale muito a pena assistir esse filme. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho quem já é inscrito para receber os nossos vídeos, que o YouTube, a gente nunca sabe quando ele vai entregar os vídeos e quando ele não vai entregar, e comenta aí embaixo o que vocês acharam desse filme. Eu gostei demais dessa animação, é muito bom ver a Pixar fazendo filmes desse jeito. Por hoje é isso e corta!